Olá, essa então é a segunda aula do curso de Banco de Dados 1, onde a gente vai falar sobre o modelo relacional. O modelo relacional é o modelo de dados mais utilizado para a implementação de bancos de dados. Como a gente viu na aula passada, os modelos de dados são notações para representação de informações em bancos de dados. No caso do modelo relacional, ele serve de base para a grande maioria dos SGBDs existentes no mercado hoje, e parte da razão desse sucesso é a sua simplicidade e sua estrutura uniforme. O modelo relacional, como a gente vai ver bastante na aula de hoje, na próxima aula, ele é bastante baseado em conceitos da teoria de conjunto. Ele foi criado por Edgar Cold e mantido desenvolvido na IBM por Chris Date e Hugh Darvan, entre outros. Se vocês quiserem acessar aquele vídeo que a gente viu na aula passada, YouTube The Story of Database, vocês vão ver mais alguns detalhes sobre a história de desenvolvimento do modelo relacional. Deixei aqui então o link e o QR Code com o acesso àquele vídeo. Bom, a principal característica do modelo relacional é que os dados são representados por uma abstração lógica bastante simples, que é uma tabela, também chamado de relação. Então, aqui no nosso curso, tanto tabela e relação são a mesma coisa, tá? Então, o que a gente tem aqui nesse caso é um exemplo de uma tabela chamada insumo, temos outra aqui chamada produto, outra chamada material. Cada tabela possui uma série de colunas que também são chamadas de atributos. Então, por exemplo, a tabela insumo tem os atributos ou colunas CODE-PRO, CODE-MAT, QUANT. A tabela produto tem as colunas código e nome. Material tem as colunas código, descrição e CODE-SUB. Então, de novo, colunas ou atributos. Tá certo? Cada coluna ou atributo tem um nome e tem um domínio. Né? O domínio representa o conjunto de dados, só um minutinho, representa o conjunto dos valores que cada coluna dessa pode assumir, pode armazenar. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Bom, em determinado momento no banco de dados, cada tabela ela pode ter uma série de linhas, né? Então aqui eu tenho uma linha, aqui outra, e essas linhas são chamadas eventualmente de tuplas. A gente vai usar bastante esse nome tuplas aqui, ou tuplas, tá certo? Para se referir às linhas da tabela. E o conjunto de linhas de uma tabela em determinado instante é chamado de uma instância dessa tabela, tá certo? Também a gente define a estrutura de uma tabela, né, pelo seu esquema. Então, o nome da estrutura de uma tabela é o esquema, que é formado pelo nome da tabela e pelos atributos que essa tabela possui. Tá certo? Então, por exemplo, o esquema da tabela produto é o nome produto e os atributos código e nome. Então veja que cada tabela tem uma estrutura dessas ou esquema. E as tuplas ou linhas da tabela, elas seguem esse esquema. Então cada linha tem um valor para o atributo código, para o atributo descrição, para o atributo código sub e assim por diante. Certo? Essa estrutura uniforme e simples é uma das forças do modelo relacional. É importante lembrar que essa abstração de tabela que o modelo relacional usa é uma abstração do nível lógico. Fisicamente existem várias maneiras de implementar tabelas ou relações, a gente vai estudar isso ao longo do curso, mas para o momento basta a gente entender que uma tabela ou uma relação é um conjunto, é uma representação lógica dos dados nesse formato de tabela. Um determinado banco de dados relacional, ele vai conter, em determinado momento, várias tabelas. A gente vai exercitar isso aqui ao longo da aula. Bom, então voltando a falar sobre domínios, né? Então, como eu já tinha dito, o domínio é o conjunto de atributos, o conjunto de valores que o domínio dos atributos é o conjunto de valores que o atributo pode assumir. Isso é definido no momento da criação da tabela, né, da definição da tabela. Aqui tem alguns exemplos de domínios comuns, integer, char, float, date.
mais ou menos como a gente está acostumado a ver em linguagem de programação, tá certo? Existem outros domínios especiais, a gente vai ver já um exemplo, e existe um valor ou um símbolo que todos os domínios possuem, que é o símbolo null, que na realidade representa a ausência de valor ou valor indefinido, tá certo? Então a gente vai ver aqui já exemplos. Então, por exemplo, no caso dessa tabela, o esquema dela tem as colunas nome, atributo arquipélago, atributo área e atributo coordenadas. O domínio de nome é char25, que significa que os valores desse atributo nas várias tuplas podem assumir strings de tamanho até 25 caracteres, certo? Então é isso que cada valor de cada linha no atributo nome pode assumir nessa tabela. A coluna arquipélago, de maneira similar, tem o domínio char de 30. A coluna área tem o domínio integer. E essa coluna coordenada, ela tem um domínio especial que é geocord, ou coordenadas geográficas, né, que são pares aqui, longitude e latitude. Vejam que esse não é um domínio usual, não é um domínio comum, mas é usado, eu posso usar, assim como posso usar datas, existem outros domínios especiais. Isso vai depender um pouco da implementação de cada SGBD que faz do modelo relacional. Chamando a atenção aqui agora para o valor null, tá certo? O valor null significa ausência de valor. Significa que, por exemplo, para essa linha, aqui na segunda linha, segunda tupla, eu não conheço o valor do atributo área para essa linha, tá certo? Mesma coisa vale aqui para geocord, para essas várias linhas, mesma coisa vale para o arquipélago e área nessa linha aqui. Isso não quer dizer que o valor é branco ou é zero, o valor é nulo. Veja que, independente do domínio do atributo, eu tenho o símbolo nulo. Eu tenho aqui em char30, eu tenho aqui em integer e tenho aqui em geocord, tá certo? Então esse é um valor indefinido, um símbolo de valor indefinido, que eu tenho para qualquer domínio de qualquer atributo no modelo relacional. Outra característica importante no modelo relacional, na sua definição original, os valores dos atributos nas várias tuplas, eles são atômicos, o que significa que são indivisíveis. Eu não posso dividir aqui. Então, mesmo que eu tenha aqui 25 caracteres, eu não posso acessar, em princípio, esses valores, esses caracteres individualmente. Mesmo que essas coordenadas tenham 2 componentes, eu não posso acessá-las individualmente. O que quer dizer com acessá-las? Eu não posso, por exemplo, consultar, nesse caso aqui, sei lá, todas as ilhas que têm a latitude 20, por exemplo, ou latitude maior do que 59. Isso não é possível no modelo relacional, porque os valores são atômicos. É bom que se diga que, ao longo do tempo, variações do modelo relacional foram sendo implementadas que permitem fazer isso. Mas na definição original do modelo relacional, todos os valores são atômicos, portanto, são indivisíveis. Outro conceito muito importante no modelo relacional é o conceito de chaves. O que é uma chave? Uma chave é um conjunto de atributos, tá certo? Um conjunto de atributos. E um conjunto de atributos que tem uma propriedade especial. É um conjunto de atributos de uma relação que devem ter valor único dentre todas as tuplas. E quem é responsável por garantir que isso aconteça, essa unicidade, é o SGBD. Quando você define uma chave para a tua relação, para a tua tabela, o SGBD é responsável por garantir essa unicidade. Podem existir mais de uma chave para uma mesma tabela. A primeira chave, a chave principal é chamada de chave primária, e as outras chamadas de chaves alternativas. Também usa-se uma terminologia interessante: o atributo que faz parte de uma chave geralmente é chamado de atributo primo, tá certo? Deixa eu ver se tem aqui exemplos do que são chaves. Deixa eu voltar para cá, para voltar esse exemplo aqui. Vocês estão vendo aqui, nesse exemplinho, que na tabela material, deixa eu só, na tabela material, o atributo código, né, ele está aqui sublinhado, indicando que ele é uma chave.
Então, nesse caso, a minha chave é composta por um único atributo, certo? Que é o atributo código. Então, eu não tenho, o SGBD me garante que eu não posso ter valores duplicados para o atributo código na tabela material, né? Mesma coisa acontece para o atributo código na tabela produto. Aqui na tabela insumo eu tenho um caso diferente. Eu tenho uma única chave, né, formada por dois atributos, que nesse caso são os atributos CODEPRO e CODEMAT. Nesse caso eu tenho uma chave formada por um único atributo, e nesse caso eu tenho uma chave formada por dois atributos. Então vejam, nesse caso o par não pode se repetir, né, porque a chave é formada pelo par de atributos. Então o que eu tenho, o que o SGBD garante é que o par de valores não se repete, embora cada atributo individual possa se repetir, como vocês podem ver aqui, né? Eu tenho o valor BAN1, 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 BAN1 várias vezes. E o valor 1, 2, 4, por exemplo, ocorre aqui e ocorre aqui. Mas o par CODEPRO, CODEMAT não pode ocorrer duplicado. Quem garante isso é o próprio SGBD. Então, nesse caso, eu tenho uma chave formada por dois atributos. Nesse caso aqui, eu tenho uma chave formada por um atributo só, nesse caso aqui também, mas nesse caso eu tenho uma chave formada por dois atributos, né? Então, esse aí é um exemplo de chaves. Só ver aqui se eu estou com o meu som gravando. Só um segundinho. Tá gravando sim. Bom, ok. Então vamos seguir. Então, voltando aqui ao conceito de um esquema de uma relação. Como eu já falei, o esquema de uma relação é formado pelo nome da relação, o nome de seus atributos com seus respectivos domínios e a chave. Existe geralmente uma linguagem de definição de dados para definir o esquema de um banco de dados. Então ela é usada, a linguagem de definição de dados, para definir o esquema de banco de dados. A linguagem SQL ou SQL, que a gente depois vai ver com calma, é em parte uma linguagem de definição de dados, uma LDD, né? A gente vai ver isso depois com calma aqui. Uma vez que o esquema das tabelas das relações são definidas de um banco de dados, o SGBD armazena essas informações sobre a estrutura das tabelas, sobre o esquema das tabelas, como metadados no catálogo do banco de dados. Então tem uma região especial do banco de dados onde são armazenados o catálogo. Veja que eu estou usando aqui a palavra banco de dados e não SGBD. Atenção nessa terminologia, tá certo? Existe uma parte, então, do armazenamento dos dados do banco de dados, onde eu armazeno os dados sobre os dados, ou os metadados, certo? E os metadados, nesse caso, eles são as informações sobre o esquema, certo? O conceito de consistência também está relacionado a essa história de esquema, onde as instâncias de qualquer tabela, elas vão respeitar o esquema. Voltando aqui para o nosso exemplo, a gente vê que a instância da tabela produto, ela respeita o esquema, ou seja, cada linha dessa instância, né, do conjunto de linhas, ela tem exatamente dois atributos, né, o atributo, um valor para o atributo código e um valor para o atributo nome, certo? Então, uma propriedade super importante do modelo relacional e das implementações do modelo relacional nos SGBDs é garantir que a instância de uma tabela respeita, ela tem a mesma estrutura do seu esquema. É isso que a gente está vendo aqui, aqui e aqui. Okay? Bom, agora mostrando aqui de maneira mais geral um exemplo de um esquema de um banco de dados relacional. Esse exemplo ele está no livro, no nosso livro texto, o livro texto dos autores Elmaz e Navati. Então vejam, nesse caso aqui eu tenho um exemplo de um esquema de um banco de dados relacional, onde eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabelas, né? Cada tabela dessas tem os seus atributos. Por exemplo, a tabela employee tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 atributos, né? E tem uma chave que é o atributo SSN, que aqui no nosso exemplo é o número de seguro social, que é usado para identificar os empregados em países de língua inglesa, geralmente. Departamento cuja chave é the number,
E vejam aqui que na tabela depth locations eu tenho uma chave formada por dois atributos, thenumber e tlocation, né? De novo, project só tem uma chave, que é thenumber, e de novo em workzone, que é uma outra tabela, eu tenho de novo uma chave formada por dois atributos, certo? Aqui, no nosso caso, a gente não tem nenhum exemplo de uma tabela que tenha duas chaves, mas pode acontecer. Aqui não é o caso, mas poderia acontecer, por exemplo, de eu não permitir que dois departamentos tivessem o mesmo número. Então eu poderia ter dname como uma chave aqui. Não é o caso, mas poderia ter, alguém poderia definir isso. Ou, por exemplo, não ter dois projetos com o mesmo nome. Então eu definiria o pname como uma chave da tabela project. Tá? Não confundir duas chaves como uma chave formada por dois atributos. Tá certo? Eu posso ter uma chave formada por dois atributos, pode ter duas chaves, uma formada por dois atributos, formada por um atributo, qualquer combinação dessas é válida, ok? Aqui a gente tem aquele banco de dados lá instanciado, né? Onde cada tabela agora, a gente está mostrando aqui, ilustrando aqui, né, as linhas das tabelas desse banco de dados num determinado momento que formam então a sua instância, tá certo? Então aqui eu tenho uma instância, que são um conjunto de tuplas da tabela employee em um certo momento, da tabela project, da tabela dependency, da tabela workzone e assim por diante. Importante lembrar, pessoal, que cada vez que eu, por exemplo, removo ou incluo uma nova linha nessa tabela, cada vez que eu mudo um atributo, eu tenho uma instância nova desse banco de dados, né? Instância também chamada de estado, né? E a consistência do banco de dados é garantida pelo SGBD, onde cada instância do banco de dados sempre respeita o esquema, ou seja, na tabela project eu sempre vou ter um valor para pname, para pnumber, para plocation, para denum em cada uma das linhas. Pode acontecer, como é o caso aqui, por exemplo, do atributo hours, né? O atributo hours, nessa tupla aqui, ele tem o valor nulo, né? Pode ser que eu não conheça o valor, mas veja que o valor existe aqui mesmo que ele seja nulo, né? Lembrando que a semântica de nulo é a ausência de valor. Por exemplo, aqui, ó, o valor de SuperSCSN é nulo na tabela employee para essa tupla que está aqui. Okay? Então essa é a instância desse banco de dados relacional que está aqui. Okay? Essa representação de banco de dados relacional é uma representação gráfica do esquema. E aqui agora eu tenho uma representação gráfica do esquema mais as instâncias do banco de dados. Tá certo? Então somente o esquema, somente instância. Quando eu falar em esquema de banco de dados, sempre lembrem que eu estou falando da estrutura das tabelas que compõem o banco de dados, ou seja, do conjunto dos atributos, dos domínios dessa tabela. Tá certo? Então esquema é a mesma coisa que estrutura. A gente chama porque usa essa terminologia especificamente no caso do modelo relacional. Okay? Bom, uma coisa que a gente vai estudar aqui no nosso curso, isso vai ser na próxima aula, uma coisa chamada álgebra relacional, que é uma álgebra para tabelas, que permite especificar computações arbitrariamente complexas sobre tabelas de uma banco de dados relacional. Na álgebra relacional, todos os operandos são tabelas, os resultados também são tabelas. A gente vai ver que esses operadores são similares aos da álgebra de conjuntos. Isso a gente vai ver com detalhe na próxima aula. Não vamos ver na aula de hoje, não, porque depois a gente vai ter uma aula só sobre a álgebra relacional. Outra característica muito importante do modelo relacional é a linguagem SQL, ou SQL, ou Structured Query Language. Essa foi uma linguagem definida por Donald Chamberlain e Raymond Boyce, especificamente para o modelo relacional. Então é uma linguagem que permite a gente consultar bancos de dados relacionais, né? Em vez de ser uma linguagem de programação, né, é uma linguagem de consulta. Ela tem uma característica muito interessante, que ela é uma linguagem declarativa, ou seja, ela não é uma linguagem imperativa, como a gente tem, por exemplo, como uma linguagem como C, como Java, como Python, né, como várias outras linguagens aí que vocês conhecem. Né? Qual que é a diferença entre uma linguagem declarativa e uma linguagem imperativa, ou linguagem chamada procedimental? Numa linguagem declarativa, a gente declara a computação, mas a gente não diz como é que a computação acontece.
ou seja, não existem passos para a realização da computação, como a gente tem, por exemplo, em Python, em C, em C++, em Java, né? Uma linguagem declarativa está mais próxima de uma linguagem funcional, embora não seja exatamente uma linguagem funcional, porque numa linguagem declarativa a gente especifica a computação e o sistema é responsável por executar a computação que está sendo especificada ou declarada. No caso da linguagem SQL, o sistema que executa essa linguagem é o Sistema Gerador de Banco de Dados, ou o SGBD. Ele que interpreta os comandos e executa a computação declarada nesses comandos. A gente vai ver exemplos daqui a pouquinho e ao longo do curso inteiro nós vamos ver muitos exemplos e eu vou chamar a atenção disso para vocês. A linguagem SQL é bastante simples e expressiva e ela, a partir de embora tenha sido definida ainda no início, principalmente na metade da década de 70, ela foi padronizada de verdade a partir de 1986, né? Que tem uma tabelinha que mostra mais ou menos os padrões adotados aí pelos fabricantes para a linguagem SQL, né? Então a primeira definição foi em 86, em 89 ela foi revista e assim por diante. O padrão atual é chamado de SQL 2019, que foi definido em 2019, que cada padronização dessa agrega novas variações à linguagem SQL, tá certo? Também é importante dizer que, assim como a implementação das linguagens de programação, cada fabricante acaba implementando um dialeto da SQL, né? Embora o grosso da linguagem, a maioria das coisas sejam iguais, existem determinadas variações que são implementadas pelos fabricantes. A gente aqui no nosso curso, a gente vai usar uma variação neutra que não segue nenhum fabricante especificamente. Embora nos nossos trabalhos práticos principalmente, a gente vai usar um SGBD que é o PostgreSQL, né, que tem lá a sua variação, mas não é muito diferente das que a gente acha em outros sistemas como Oracle, MySQL, MariaDB, SQL Server da Microsoft. Vocês vão ver que isso é mais ou menos padrão, embora existam sim algumas variações. Okay? Então a linguagem SQL é uma linguagem de consulta que foi criada especificamente para o modelo relacional e a gente vai estudar bastante essa linguagem, vamos trabalhar bastante com essa linguagem aqui ao longo do curso. Então aqui declarando, né, o esquema relacional, esse esquema relacional, ou seja, a estrutura desse banco de dados, usando agora a linguagem SQL, né? Deixa eu só voltar aqui rapidinho. Então dá para ver aqui, só ativar aqui nosso marcador, dá para ver aqui que a gente tem um comando da linguagem, que é o create table, que é para criar o esquema de uma relação, tá certo? Uma coisa que é importante vocês entenderem aqui é que cada comando desse aqui é um comando único. Apesar da gente ter várias linhas, tá certo? Esse comando, por exemplo, create table department, ele começa aqui e termina aqui, né? Como se fosse uma linha só. É só ele estar aqui indentado, estruturadinho, para a gente ter uma ideia melhor. Mas isso é um comando único, não são aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 comandos diferentes, mas um comando só que ocupa, nesse caso, várias linhas, né? De novo, falando sobre a capacidade declarativa da linguagem SQL, né? Eu declaro a criação com todos os parâmetros e o sistema é responsável por declarar. Então vamos pegar aqui, por exemplo, a tabela Project, né? Então declaro aqui a tabela Project, ela vai ter 4 colunas ou 4 atributos: pname, pnumber, plocation, denom. E eu defino aqui também cada um dos domínios de cada coluna dessa. Por exemplo, pname é varchar de 15, ou seja, strings com no máximo 15 caracteres. Pnumber int vai ser inteiro. Plocation varchar de 15 também. Pnumber int. Eu também defino, nesse caso, uma chave, que é a chave primária, que é formada por um único atributo, que nesse caso aqui é dnumber, né? Pnumber é a chave, ou seja, é aquele atributo que eu escolho para não poder receber valores duplicados. Além disso, para cada tabela, para cada coluna, para cada atributo, eu complemento a definição do domínio, dizendo se esse atributo pode ou não receber valores nulos. Desses todos aqui da tabela
project, somente o atributo pLocation, né, pode assumir valores nulos, né? Para pName, para pNumber e para denum, eu não admito valores nulos, por isso que eu aqui uso na definição do domínio esse not null, né? Então isso na linguagem SQL significa que eu estou excluindo do domínio do atributo deNum o num, certo? Aqui vejam, por exemplo, eu declarei uma chave na tabela workSong composta por dois atributos, SSNPNO, e aqui tem o exemplo de department, até aquele exemplo que eu dei, onde nesse caso eu tenho duas chaves, cada uma formada por um atributo, a chave primária, que é formada somente pelo atributo deNumber, e a chave alternativa, né? Ou alguns chamam de secundária, eu prefiro usar a palavra alternativa, que nesse caso usa essa cláusula unique para definir que o atributo dename também é uma chave. Então nesse caso eu tenho uma tabela só com duas chaves, né? Nesse caso aqui no caso de workSong, eu tenho uma chave formada por dois atributos, certo? Então eu posso ter as duas coisas. Então nesse caso aqui eu estou declarando a criação de 4 tabelas: a tabela employee, a tabela department, a tabela project, a tabela workSong, certo? Então cada comando desses, qual é o efeito quando eu executo um comando desses, né, no SGBD? Ele cria a definição dessa tabela, do esquema dessa tabela no banco de dados, tá certo? No banco de dados. Nesse caso, essa informação é registrada numa porção especial do banco de dados que é chamada de catálogo, o catalog, né? Onde são guardadas informações sobre informações. Vocês lembram que na aula passada eu falei que uma das características da abordagem de banco de dados é que eles serem autocontidos. Qualquer programa que precise acessar um banco de dados, né, através do SGBD, ele o faz, ele sabe como fazer, porque ele consegue acessar primeiro a informação sobre o catálogo, ou seja, sobre a estrutura, sobre o esquema de cada tabela. Então eu não preciso guardar essa informação dos metadados em cada programa, no código de cada programa, porque cada programa que acessa o banco de dados pode acessar o catálogo, descobrir a estrutura do banco de dados e usar essa informação para poder fazer o acesso, para validar o acesso, etc. e tal, né? Então isso é a característica dos bancos de dados serem autocontidos, onde eu armazeno os dados e também os metadados, ou seja, a informação sobre os dados. Então isso é armazenado numa região especial do banco de dados chamada de catálogo do banco de dados, tá certo? Então essa informação toda, uma vez que esse comando é executado, essa informação é guardada no banco de dados na forma de um catálogo, certo? Desativar aqui o meu... Bom, aqui tem alguns exemplos mais de domínios, né? Então nesse caso aqui o domínio char, string de n caracteres, e varchar, string de até n caracteres. Nesse caso, então, as strings têm exatamente n caracteres. E nesse caso, elas podem ter até n caracteres. Eu posso ter vetores de bits, posso ter booleanos, e posso ter integer, float, date, time, né? Isso vai depender de cada SGBD, mas esses domínios aqui são mais ou menos os padrões, os domínios padrão em cada SGBD que a gente for encontrar por aí no mercado, né? E cada SGBD implementa diferente como é que isso vai acontecer em memória secundária, né? Bom, outro conceito também muito importante que a gente precisa cobrir aqui nessa aula sobre o modelo relacional é o conceito de restrição de integridade. Bom, uma restrição de integridade é uma restrição que garante que as instâncias do banco de dados elas vão se comportar de acordo com o que foi definido no esquema, tá certo? Então aqui eu tenho, até esse momento, a gente estudou aqui as características do banco de dados relacional que traduzem 4 restrições de integridade. Primeiro, a restrição de domínio, né? A restrição de domínio garante que todo atributo só pode assumir valores de seu domínio. Então se eu defino um atributo como inteiro, né, como int, né, eu não posso armazenar valores do tipo float ou do tipo char ou varchar nessa coluna, nas tuplas do banco de dados, da tabela, tá certo?
Então essa é a restrição de domínio, ou seja, o valor de cada atributo em cada linha da tabela respeita o domínio definido para essa tabela. Restrição de chave: não existem duas tuplas com o mesmo valor para uma chave, então garante que quando eu defino um conjunto de atributos como chave, é garantido que não podem haver duas tuplas da mesma tabela com o conjunto de valores desses atributos duplicados, como a gente já viu. Então, só para dar um exemplo aqui, nesse caso aqui, por exemplo, eu não posso ter dois valores, não posso ter um par de valores repetido para os atributos SSN e PNO na tabela WorkZone, né? Por exemplo, deixa eu voltar para cá, aqui, ó. Então, se eu pegar aqui o par SSN e PNO, ele não pode se repetir, embora SSN pode se repetir e PNO pode se repetir, certo? Voltando para cá, opa, passei demais. Restrição de entidade garante que as chaves primárias não podem assumir valor nulo. A gente não falou isso, mas agora reforçando, todos os atributos que participam da chave primária, eles necessariamente têm que ser definidos como not null. E agora eu tenho também a restrição de valores null, que é a garantia do not null para qualquer atributo onde eu definir isso. Então essas são as 4 restrições, digamos, restrições básicas do modelo relacional, né? Se vocês perceberem, elas são todas garantidas a partir da declaração que eu faço no domínio, né? Então quando eu defino not null ou null, né, eu estou garantindo o not null. Quando eu declaro o domínio, eu estou garantindo a restrição de domínio. Quando eu declaro a chave, eu estou garantindo a restrição de chave. E quando a chave é primária, eu também estou garantindo a restrição de chave, de not null para chaves. Quem é que garante isso? O SGBD, né? Quem garante essa restrição é o SGBD. Então, independente do programa ou do usuário tentar, por exemplo, atribuir um valor que não é date para bdate, o SGBD ele não deixa isso acontecer. Geralmente isso vai acontecer, vai gerar um código de erro para a operação que tenta fazer isso, né? Se ele tentar, por exemplo, inserir uma tupla onde o valor de fname é nulo, né? O SGBD também vai frear essa operação, vai gerar um código de erro. Mesma coisa para a chave, mesma coisa para todos as outras restrições. Isso, de novo, né, garante a característica do SGBD, de um banco de dados ser autocontido. Ou seja, independente dos programas, as restrições são mantidas. Mantidas por quem? Pelo SGBD, a partir do que? A partir da informação que foi guardada nos metadados, no catálogo, sobre o esquema do banco de dados. Tá certo? Então essa garantia não precisa ser feita nas aplicações, porque o próprio SGBD garante as restrições, as 4 restrições. Repetindo aqui: restrição de domínio, o atributo só pode assumir o valor de seu domínio. Restrição de chave: não existem duas tuplas com o mesmo valor para uma chave. Restrição de entidade: chaves primárias não podem assumir valor null. E a restrição de valores nulos é a garantia do not null, né? Além dessas 4 restrições, que são as restrições chamadas básicas, que se referem todas a uma única tabela, tá certo? Existe um outro tipo de restrição que são chamadas as restrições de integridade referencial. Porque essas restrições, elas sempre envolvem 2 tabelas. Vou dar aqui um exemplo do que eu estou querendo dizer. Nesse exemplo aqui, eu tenho a tabela Project, tá certo? Que armazena informações sobre projetos da empresa. E todo projeto precisa ter um departamento que o controla. Essa informação é armazenada aqui no atributo denum, que está guardado aqui, tá certo? Para que esse banco de dados seja consistente, uma coisa que tem que acontecer é que qualquer valor do atributo denum na tabela dProject tem que ser um número de um atributo, desculpa, um número de departamento, que existe na tabela department, né? Só é válido se isso acontecer. Então, por exemplo, deixa eu voltar aqui atrás um pouquinho. Se eu olhar aqui essa instância do meu banco de dados, eu vou ver o seguinte. O projeto Product X, né, ele é controlado pelo departamento 5, né, que é o departamento qual aqui? O Research. Mesma coisa o Product Y, mesma coisa o Z. O Computerization é controlado pelo departamento 4, que é o Administration. E o New Benefits também. O Reorganization é controlado pelo departamento 1,
que é o quartel-general, o headquarters. O banco de dados só está consistente porque qualquer valor de denum que ocorra na coluna, na tabela project é um valor que já existe na coluna thenumber na tabela department. Se eu tivesse, por exemplo, aqui 3, né, estaria incorreto, porque eu teria um departamento que não está representado aqui na tabela department, certo? Então veja, os valores do atributo denum na tabela project dependem dos valores do atributo thenumber na tabela department, né? Então esse tipo de restrição de integridade, que envolve duas tabelas, é chamada restrição de integridade referencial. E está aqui o exemplo, a gente está representando várias restrições de integridade referencial nesse outro diagraminha do meu banco de dados. Então, para representar que denum não pode receber um valor que não esteja em thenumber, eu faço isso usando essa setinha aqui nesse diagrama, né? Veja, a mesma coisa que vale, por exemplo, depth location, que são as localizações dos departamentos. Só podem haver localizações de departamentos que existem. Então eu também vinculo thenumber em depth location a thenumber em department, né? Por exemplo, nesse caso, work zone, trabalhadores com SSN, com determinado SSN que trabalham em projeto. Então, cada projeto daqui tem que ser um projeto daqui e cada SSN daqui tem que ser um SSN válido de um empregado, né? Na tabela dependent, eu também tenho a informação dos dependentes dos empregados, os empregados identificados pelo atributo SSN. Então, cada SSN que tem aqui tem que ser um SSN que existe aqui também, né? Então, vejam que nesse caso aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 restrições de integridade referencial. Vejam essa curiosa aqui, que é o Super SSN. O Super SSN é o SSN do supervisor, né, o número do seguro social do supervisor de determinado empregado. Então, qualquer Super SSN tem que ser um SSN, porque só quem pode ser a supervisor de um empregado é um outro empregado, tá certo? Veja que eu também tenho uma restrição de DNO para thenumber, ou seja, todo empregado pertence a um departamento e esse departamento precisa existir na tabela de department. Então, para garantir essas restrições, né, que envolvem atributos de tabelas diferentes, é que eu defino as restrições de integridade referencial. Para lembrar a semântica desse troço, botei aqui um símbolozinho, né? Então a gente está dizendo o seguinte: os valores, por exemplo, nesse caso aqui, os valores de project, né, de denum na tabela project, ou seja, project.denum, são sempre um subconjunto, né, dos valores da tabela do atributo thenumber na tabela department, né? Então isso aqui significa, tem essa semântica do subconjunto. Vamos ver de novo aqui no nosso exemplo das nossas instâncias. Olha só, vejam que todos esses valores aqui, eles ocorrem aqui, né? Então o conjunto desses valores é um subconjunto dos valores que estão em department, tá certo? Por exemplo, aqui, ó, os valores de SSN na tabela dependent são um subconjunto dos valores de SSN da tabela employee, né? Vejam que não necessariamente todos os valores daqui estão aqui, tá certo? Mas todos os valores daqui precisam estar aqui, né? Porque a restrição é nessa direção, é daqui para cá, né? Então SSN referencia, depende de SSN e employee, certo? Vejam que as restrições de integridade referencial, elas não podem ser definidas por uma tabela específica, porque elas envolvem mais de uma tabela, né? Então vocês vão ver que a definição das restrições de integridade referencial envolve a tabela que referencia e a tabela referenciada. Vou mostrar como é que isso é feito. Pronto, está aqui, ó. Então, para eu representar a dependência do atributo DNO, do atributo thenumber in department, eu uso essa anotação em SQL, foreign key DNO, referência department thenumber, né? Ou seja, o atributo TNO, né, na tabela, nesse caso employee, referencia, ou seja, depende do valor do atributo thenumber na tabela department. Então, completando a definição daquele nosso esquema SQL, eu vou ter essa definição, agora com as minhas restrições de integridade referencial, né? Então agora eu tenho na tabela employee
os atributos, né, com seus domínios, a chave, e agora eu tenho aqui as restrições de integridade referencial, né, que também são chamadas de foreign key por causa disso, porque eu defino usando a cláusula foreign key. Então, nesse caso, eu estou dizendo que a chave estrangeira super SSN dessa tabela referencia SSN employee. Veja que nesse caso é da mesma tabela, mas exemplo agora com outra tabela. A foreign key DNO, né, referencia o atributo TheNumber na tabela department. Estão vendo aqui? Então vejam, agora eu tenho a definição completa do meu esquema, com as tabelas, os atributos, os domínios dos atributos, as chaves e as restrições de integridade referencial. Uma coisa importante aqui é que, notem, por exemplo, a definição da chave estrangeira denum, que referencia a denumbering department. A denumbering department é uma chave, mas denum não é uma chave em project, pode se repetir. Então, foreign key não significa key, tá certo? É só uma definição da restrição de integridade referencial. As chaves aqui são primary e pname, tá certo? Agora, a referência, o atributo referenciado, os atributos referenciados, eles devem ser necessariamente uma chave, né? Então, por exemplo, aqui TheNumber é uma chave em department, tá certo? Que mais? SSN é uma chave em employee. SSN está referenciando employee, que é uma chave, SSN que é uma chave em employee. PNO está referenciando PNumber, que é uma chave em project, e assim por diante, tá certo? Então agora sim eu tenho o esquema relacional completo em SQL. As informações sobre chaves estrangeiras, ou seja, sobre restrições de integridade referencial, também são armazenadas no catálogo do banco de dados, né? Bom, eu posso alterar o esquema do banco de dados. Eu posso, por exemplo, nesse caso, adicionar um atributo novo, né? Então eu estou alterando a tabela e adicionando um atributo novo. Posso remover um atributo, mas isso não é muito comum, né? Então a SQL fornece, a SQL fornece recursos para isso. A gente também vai ver que a SQL provê recursos para inserir linhas numa tabela. Nesse caso eu estou inserindo essa linha na tabela starZin, para remover tuplas, né? Nesse caso eu estou removendo todas as tuplas de starZin que satisfazem essa condição. Isso aqui a gente vai estudar depois com detalhes, só estou dando aqui uma ideia geral. E claro, que a coisa mais importante a gente vai ver depois, a SQL é uma linguagem de consulta, que me permite consultar o banco de dados. Depois a gente vai ver isso com bastante calma, com bastante atenção, como é que a SQL é usada para fazer consultas. Isso é muito, muito comum, vai ser o nosso dia a dia aqui no curso. Depois a gente vai ver isso com bastante calma, com bastante atenção. Lembrando de novo aqui, para a gente ter esse ponto bem claro, que o modelo relacional é uma abstração do nível lógico. As tabelas, elas não existem fisicamente em memória secundária, né? Elas são abstrações do nível lógico, assim como um grafo, assim como uma lista, assim como uma tabela hash, assim como uma árvore binária, né? Uma tabela no modelo relacional é uma abstração do nível lógico, tá certo? Essa abstração inclui então uma estrutura de dados, que é a tabela, restrições de integridade, como a gente já viu, de chave, de domínio, restrição de integridade referencial, a álgebra relacional, que a gente vai ver em detalhes na próxima aula, a linguagem SQL. Essa abstração chamada modelo relacional, é implementada fisicamente pelos SGBDs relacionais. As implementações são diferentes, mas são baseadas em princípios gerais. A gente vai estudar aqui no nosso curso algumas técnicas de implementação do modelo relacional, principalmente durante o curso. O modelo relacional, pessoal, lembrando, ele é o mais importante, é o mais usado nos vários SGBDs, por isso que a gente aqui sempre vai, a maioria do nosso curso inteiro é baseado no modelo relacional, tá certo? Porque é muito importante que todos aprendam esse modelo, até para aprender outros que existem por aí. A gente vai falar um pouco deles no finalzinho do curso. Só para dar uma ideia aqui de um banco de dados relacional que existe, é o banco de dados relacional que mantém a Wikipedia. Esse banco de dados está disponível, vocês podem até baixar o banco aqui nesse endereço que está aqui. Ele tem, nessa versão que eu estou mostrando aqui eu acho que é de 2019, tem 34 tabelas
e somar a coluna de todas as tabelas, o atributo da tabela, tem 242 no total. É um banco de dados relativamente grande, né? Tem 700 GB. Aqui são várias tabelas, né? As tabelas, por exemplo, na categoria artigos e gerenciamento de conteúdo, tem a tabela Page, Revision, Text, Image, User, New Talk, Math e assim por diante. Então, ao todo, são 34 tabelas. Eu trouxe aqui, só para a gente ter uma ideia rapidinha, aqui do esquema relacional dessa tabela, dessa tabela do Wikipedia, olha só. Então, isso aqui são várias tabelas relacionadas ao usuário. Então, veja aqui tem chaves definidas, né? Aqui os vários atributos, varchar, TinyBlob, que é um tipo suportado pelo PostgreSQL, pelo PostgreSQL, né? VarBinary, né? Vários aqui, Boolean, TinyInt, né? Que tem várias tabelas com a definição dos atributos. Então veja aqui o esquema desse banco de dados, como é bastante completo. Nesse caso aqui, a gente não está mostrando a gestão de identidade referencial que são usadas na Wikipedia, tá certo? Então aqui, só para vocês terem uma ideia de um banco de dados relacional real, estou mostrando aqui a Wikipedia, tá certo? Isso vocês podem acessar nesse link, né? Esse esquema para ter uma ideia melhor, ok? Vou passar aqui. Pronto. Era esse então a nossa aula sobre banco de dados relacionais. A gente vai estudar ao longo do curso inteiro muita coisa sobre banco de dados relacional, começando na aula 3, na próxima aula, quando a gente vai ver a álgebra relacional. Então é isso, muito obrigado.